Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 2, de língua portuguesa, do sexto ano do ensino fundamental. Então, lembrando que na aula 1 dessa sequência de atividades 2, nós fizemos uma revisão, vocês analisaram uma cena, né, de uma peça teatral, fizemos a revisão das características do gênero textual teatro, dos elementos que compõem o teatro. Muito bem, agora na aula 2, na página 20, da realidade à encenação, nós vamos continuar analisando os elementos do gênero textual teatro. Muito bem. Então, antes mesmo de analisar atentamente essa imagem aqui, vocês já podem ir observando a imagem, tá? Que representa aqui um teatro de fantoches. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho para vocês da origem desse teatro, né? Na verdade, desde a pré-história já existiam projeções, digamos assim, já existiam encenações com teatro de bonecos, né? Há estudos que indicam a existência desse teatro já na antiguidade e ele era encontrado nas cavernas. Só que como que ele era feito? Claro que de uma maneira rudimentar, movendo assim, fazendo sombras com as mãos, projetando as sombras das mãos nas paredes, né? E isso era um deleite, era uma forma de entretenimento para as pessoas da época, tá? Essa talvez seja uma das mais remotas formas de diversão para a humanidade, tá? Existem registros dessa forma de expressão artística que datam de 422 a.C. E essa forma também de teatro, digamos assim, sempre, né, aperfeiçoando, sendo aperfeiçoada ou sendo, né, adequada a cada época, ela também era presente na Grécia Antiga, né? Conhecido como os marionetes ou marionetas, então também tinha na Grécia Antiga. Os próprios romanos também utilizaram os fantoches como uma forma de diversão, né? É importante lembrar então que o teatro de fantoches a pessoa se esconde e deixa o boneco à vista, né? Esse boneco pode ser manipulado ou com a mão da pessoa que coloca a mão dentro ali do bonequinho, ou com palitos, ou com fios, né? Barbantes. Então, essa é uma característica aí dos fantoches, tá? E mesmo, né, na era clássica, digamos assim, os fantoches estavam muito presentes dentro dos templos, né? Então participavam de encenações, de procissões, certo? E eles se desenvolveram bastante a partir do século VII e com a adoção de estátuas semelhantes ao homem. E, claro, eles estão presentes até o dia de hoje, a gente vê muito, né, em muitas culturas, aqui mesmo no Brasil a gente vê, tanto você vê dentro de espaços teatrais, quanto em teatros de rua, né, quanto em depois também, né, esses bonecos tomaram outras proporções. Então, é uma riqueza muito grande. O que é importante nós ressaltarmos é que é uma riqueza muito grande o teatro de fantoches, tá? E aqui nessa imagem, então, vocês estão observando, né? Olha, tem o cenário, acortinadinho aqui, tem o fundo, esse fundo amarelo, e tem os personagens aqui. Após a análise da imagem, responda às questões. Qual é a diferença entre essa imagem e a imagem analisada na aula 1? Relembrando então que essa é a imagem da aula 1, né, que mostra as pessoas aí no cenário, então numa representação teatral. E essa é a imagem da aula 2, mostrando os bonecos, os fantoches, tá? No teatro de fantoches. Então, a imagem da aula 1 representa uma cena apresentada por pessoas atuando em um palco. Já nesta imagem, que é a imagem da aula 2, a história é apresentada por fantoches, bonecos atuando, deixa eu arrumar a vírgula aqui, que são bonecos atuando como atores,
que são manipulados por pessoas, que são esses atores manipuladores, que emprestam suas vozes, empregando, usando movimentos, né? Um conjunto de técnicas com o intuito de dar vida a esses bonecos. Pergunta B. Qual a finalidade do teatro de fantoche? O teatro de fantoche tem a finalidade de entreter o público, né? É uma forma de entretenimento, com histórias, mensagens, ensinamentos, etc. 3. Agora, organizem-se em grupos, conforme a orientação do seu professor, e a partir da imagem analisada nesta aula, criem uma pequena história, dando nome às personagens representadas pelos bonecos, indicando um tempo e um espaço em que se passa essa história. Não se esqueçam de criar o diálogo entre as personagens, tá? Inclusive, tem um espaço na apostila que vocês poderão usar para isso. Vocês podem colocar um título, né? É importante colocar um título aí para a história. E como vocês já têm os 4 personagens, então vocês vão criar, mas é uma pequena história, certo? Olha, tá escrito aí, uma pequena história. Então vocês vão inventar nomes para esses bonecos, tá? E contar o que é que está acontecendo com eles, inventar uma história para eles, tá? É importante vocês indicarem o espaço, em que local seria, o que é que estaria acontecendo entre eles, que época seria essa, né? E é importante vocês criarem diálogos para as personagens, tá? Então, os amigos do grupo, um pode ajudar o outro, não tem problema nenhum, tá? No caso da minha aula, os alunos podem ter textos iguais, como vocês vão fazer em grupo, vocês podem fazer, professor, o mesmo grupo pode ter a mesma história, todas as pessoas do grupo podem ter a mesma história? Podem, né? Desde que um colabore com o outro, que é isso que é importante, só que todos precisam anotar a história na sua apostila. Pode ser a história igual a do colega do seu grupo, mas precisa estar anotada na sua apostila também. Todo mundo precisa preencher a apostila, combinado? Muito bem, por hoje é só, espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.